Olá, querido irmão, querida irmã, sou o Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, mestre em Teologia Bíblica pela FAGE. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra. Minha saudação a todos os queridos radiovintes da Rádio Comunidade FM, a Web Rádio Nossa Mãe de Birité. Você que está passando pela primeira vez aqui no nosso canal, faça a sua inscrição, ative as notificações, compartilhe com seus amigos que gostam de meditar a Palavra de Deus e deixe aqui o seu comentário, a fim de que as redes sociais possam entender a relevância desse conteúdo e espalhar para mais pessoas. Nós estamos celebrando o 5º domingo do tempo comum. Nós temos como palavra de Deus Isaías capítulo 58, versículos 7 a 10, a segunda leitura, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1 a 5, e o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13 a 16. Vamos meditar a santa palavra de Deus. Na primeira leitura, Isaías capítulo 58, versículos 7 a 10, nós temos um trecho do terceiro profeta Isaías. É um Isaías, ou um grupo de profetas que viveu após o exílio da Babilônia. No livro do profeta Isaías, nós temos 3 profetas Isaías. O Isaías antes do exílio, o Isaías na época do exílio e o Isaías do pós-exílio. A saber, Isaías capítulo 1 a 39, primeiro Isaías, capítulo 40 a 55, segundo Isaías, capítulo 56 a 66, terceiro Isaías. Ora, qual que era o contexto? O povo já voltou do exílio, reconstruiu o templo de Jerusalém, está vivendo a sua fé centrado no culto do templo de Jerusalém, mas esquecendo-se da prática da justiça e da caridade. Por isso, esse profeta vai exortar a prática da justiça aliada ao culto. Então ele vai lembrar algumas coisas muito importantes. A necessidade de repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres, vestir os nus, não desprezar absolutamente ninguém, destruir os instrumentos da opressão, deixar os hábitos autoritários, a linguagem maldosa, acolher de coração aberto o pobre, socorrer todo necessitado. Tudo isso o profeta chama de luz. Se as pessoas praticarem isso, elas se tornam uma luz que brilha. Ora, esta primeira leitura, então, portanto, nos ensina que não adianta nada a liturgia sem a prática da justiça e da caridade para com os que mais sofrem, né? Ou seja, a liturgia tem que estar sempre associada à ética. Será quantas vezes a gente vai na missa, mas não pratica a caridade aos pobres? Será que essa missa tem valor? É uma pergunta que a gente precisa seriamente se fazer. Essa primeira leitura está em paralelo com o Evangelho, Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16. No Evangelho, Jesus está ensinando a sua interpretação da Torá para os discípulos. E no início do Evangelho, Jesus diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Né? Ora, o sal aparece lá no livro de Números e no livro do Levítico, simbolizando a aliança de Deus com o povo. Toda vez que o povo tinha que fazer uma oferta no templo de Jerusalém, essa oferta tinha que ser salgada, pois o sal simbolizava a aliança, essa aliança perpétua de Deus para com o povo, né? Vale ressaltar, por exemplo, que a mulher de Ló também é uma estátua de sal, ou seja, uma estátua que não se acaba mais, né? Então, o sal simboliza justamente esta aliança que precisa ser restabelecida novamente com Deus, que está simbolizada ali por aquele sacrifício que está sendo feito. Então, os discípulos vivendo e praticando justamente o Evangelho, eles se tornam sinal desta aliança de Deus com toda a humanidade. Além disso, na antiguidade, o sal, além de temperar a comida, o sal também servia para curar as feridas. Por isso, os discípulos são chamados a curar as feridas de todas as pessoas com as quais encontrarem, o que está em paralelo com a primeira leitura. Além disso, devem temperar o mundo com o sabor do Evangelho, o sabor da Palavra de Deus. Além disso, vejam só, vós sois a luz do mundo. A luz serve de referência, né? Ou seja, num ambiente escuro, a gente trupica, cai e se machuca. Pois muito bem, os discípulos de Jesus, vivendo a caridade cristã, vivendo sua fidelidade ao Evangelho, eles se tornam luz, se tornam referência para aquelas pessoas que de repente não têm fé, as pessoas que estão perdidas, esse mundo triste e fragmentado, pode enxergar na comunidade cristã que pratica o Evangelho
uma luz e uma referência para a sua conduta. É interessante que o Papa Bento XVI, então cardeal Ratzinger, e antes mesmo dele ser cardeal, na época que ele ainda dava aulas de faculdade lá em Munique, enquanto arcebispo ainda, ele profetizou, entre aspas, que no futuro o cristianismo seria pequeno, ou seja, que a igreja cristã seriam pequenos grupos, mas que viveriam a fidelidade ao evangelho, mas que seriam luz. Ou seja, num mundo em que perdeu seu sentido, num mundo que perdeu seus valores, pode encontrar na comunidade cristã que vive a fidelidade ao evangelho uma luz e uma referência para a sua vida, uma luz e uma referência para a sua conduta. Então, o evangelho, Jesus fala que nós, ao sermos sal e luz, nós devemos ter uma conduta pública que sirva de exemplo para a comunidade, que sirva de exemplo para a sociedade. E aí vale a pena a gente perguntar, será que nós, de fato, dentro da comunidade cristã, na nossa comunidade, nos movimentos, nas pastorais, naqueles trabalhos que estão dentro da comunidade, será que a gente vive de tal maneira que somos luz e referência de uma boa conduta, de relações de amizade, de cuidado, de perdão, de solidariedade para um mundo que não vive absolutamente nada disso? Então é uma pergunta também que valeria a pena a gente refletir e a gente meditar. Por fim, a segunda leitura, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1 a 5. Conforme já havia dito em programas anteriores, Paulo escreve essa carta porque ele sabe que essa comunidade está dividida, essa comunidade está cindida. Nós vimos há 2 domingos atrás que há pelo menos 3 ou 4 partidos dentro dessa comunidade. Aqueles que se dizem de Paulo, de Pedro, de Apolo ou até mesmo de Cristo. E Paulo corrige tudo isso dizendo que pelo batismo somos todos de Cristo e que nós não devemos tomar nenhuma liderança como referência absoluta para nós. Ou seja, a única referência absoluta para nós é a pessoa de Jesus Cristo. No domingo passado nós vimos que essa comunidade estava menosprezando aqueles que eram mais simples e humildes. E Paulo nos lembrou que a Deus escolheu os mais simples e desprezados para ser luz do mundo. Jesus, aos olhos do Império Romano, não passou de um escravo, mas, no entanto, era o Filho de Deus. E assim também, na comunidade cristã, aquelas pessoas que nós muitas vezes não valorizamos ou julgamos sem inteligência ou sem importância alguma, de repente são as pessoas mais santas, são as pessoas mais importantes. Pois agora, Paulo vai dizer que quando catequizou aquela comunidade, quando pregou o evangelho, ele não utilizou linguagem elevada e nem sabedoria humana, né? Até os estudiosos de Paulo então consideram aqui que Paulo não tinha uma retórica muito boa, pautada justamente aqui no que ele está escrevendo aqui de próprio punho nessa carta aos Coríntios. Então, que Paulo não utilizou nada de discurso persuasivo de sabedoria e nem nada disso. Ele simplesmente fez uma pregação simples na qual se mostrou o poder do Espírito Santo que converteu aquelas pessoas a Jesus Cristo. Ora, essa mensagem é muito importante. Por quê? Porque hoje o Papa Francisco tem exortado tantas coisas. Em primeiro lugar, que a homilia deve ser uma conversa formal com a comunidade. Ou seja, a homilia não é um momento de se utilizar palavras rebuscadas para poder converter as pessoas ou palavras difíceis que não caem no coração das pessoas. Deve ser utilizada a linguagem mais simples possível para transmitir aquela mensagem concreta que a palavra de Deus quer ensinar para as pessoas. Além disso, o Papa Francisco tem denunciado também uma espécie de gnosticismo que tem voltado novamente à comunidade cristã. Certos grupos que se consideram mais sábios, mais sabedores da fé, mais sabedores da doutrina, que se consideram os verdadeiros guardiães da fé católica, a tal ponto de criticarem o Papa, criticarem o CNBB, criticarem aqueles que não sabem absolutamente nada. Ou seja, eles estão convencidos da sua sabedoria humana acerca da fé. Quando não é a sabedoria que salva, não é o gnosticismo que salva. Gnosticismo vem de gnose, de conhecimento. Nós não seremos salvos pelo conhecimento, seremos salvos pela prática concreta da fé, que é transformada em caridade àqueles que mais sofrem. Não esqueça a primeira leitura. A caridade praticada àqueles que mais sofrem é chamada de luz, é aquilo que verdadeiramente salva. Inclusive, eu sou mestre em teologia bíblica, dei aula na Escola Pio XII da Diocese de Oliveira. Uma pessoa estava conversando comigo: puxa, estou gostando tanto de estudar, de aprender as coisas. E eu dizia para a pessoa: olha, o conhecimento ajuda para que você tenha um amadurecimento da sua fé, mas você não será salvo por aquilo que você conhece. Você será salvo
é pela caridade concreta que você praticar aos mais necessitados, né? Então, que essa palavra também nos ensine, em primeiro lugar, a entender que nós não somos salvos pela sabedoria humana ou pela retórica ou pelo conhecimento teórico da fé, mas é pela prática concreta da fé, que deve ser justamente esse serviço caritativo, misericordioso e voluntário para com aquelas pessoas que mais sofrem. Por isso, querido irmão, querida irmã, peçamos ao Senhor, nesse 5º domingo do tempo comum, que Ele nos abençoe, nos guarde, nos proteja e conceda a todos nós a graça de vivermos a fidelidade da nossa fé, vivendo desta forma a nossa aliança com Deus, sendo sal da terra e luz do mundo. Oremos. Velai, ó Deus, sobre a vossa família com incansável amor, e como só confiamos na vossa graça, guardai-nos sob a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM, à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, que nos cede esse espaço para pregar a Palavra de Deus. A você, querido rádio ouvinte internauta, pela sua audiência. Eu relembro mais uma vez, se é a primeira vez que você está passando por aqui, faça a sua inscrição, ative as notificações, compartilhe com seus amigos e deixe o seu comentário para que as redes sociais possam espalhar esse conteúdo para mais pessoas. E peço mais uma vez perdão pela minha voz, porque estou um tanto quanto rouco, pois estou tratando de uma sinusite que eu peguei neste tempo. Reze por mim, para que o quanto antes eu esteja melhor e curado. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.